Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse programa e podcast Advogando para Servidores. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa e podcast nós discutimos as melhores oportunidades e estratégias para quem quer advogar defendendo servidores públicos. E hoje nós temos uma participação ilustre de um convidado que eu já vou apresentar aqui. Antes disso, gostaria de lembrar que estão abertas as matrículas de todos os cursos de advocacia da minha escola. Você pode encontrar o caminho para saber mais sobre esses cursos na minha bio do Instagram, perfil @professor Maza, e na descrição dessa live aqui. Lembro também que quem tiver interesse em fazer parcerias na advocacia, pode entrar em contato comigo. Também na descrição desse vídeo aqui eu deixei o telefone de WhatsApp exclusivo para parcerias do meu escritório, que é 11 965 18 0648. 11 965 18 0648. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante dentro da defesa de servidores públicos, que é a questão da progressão de carreira no serviço público. Quando nós saímos da faculdade de Direito, e isso vale para nós que passamos pela faculdade de Direito, mas para todo mundo que tem nível superior também, existem duas opções que nós podemos adotar, duas opções fundamentais. Ou nós vamos para a iniciativa privada, empreender ou mesmo trabalharmos como advogados contratados, ou nós vamos para o serviço público. Não é o caso aqui de avaliar vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. Mas o fato é que quem vai para o serviço público abre mão de uma carreira na iniciativa privada. E para que os quadros no serviço público tenham qualidade, é preciso que haja algum atrativo no serviço público, além da remuneração fixa. É nesse contexto que surgem diversos benefícios dados a servidores. E entre esses benefícios, há o escalonamento de uma carreira, não em todos os cargos, mas em boa parte deles. Muita gente acha que ter uma carreira profissional pressupõe necessariamente estar na iniciativa privada, quando não é verdade. É possível ter uma carreira com promoções, avanços, também dentro do serviço público. Tudo isso estruturado por lei, mas com uma sequência encadeada de melhorias dentro do seu cargo em uma carreira estruturada pelo legislador. E claro que essa progressão na carreira, essas promoções, trazem muitas discussões sobre teses na advocacia. O mercado da advocacia para servidores é aquecidíssimo. E para falar mais um pouquinho especificamente sobre progressão de carreira, eu convidei hoje o Dr. Amon Costa, que é advogado especializado na defesa de servidores. Ele milita no estado do Amazonas, com sede na capital Manaus, mas também com causas no interior do estado. E é aluno do meu curso da Advocacia na Defesa de Servidores. Eu vou ver se o Amon já chegou por aqui e se ele já fez o pedido para entrar na live. Amon, quando você puder, já está aqui, ver solicitação, eu vou autorizar a sua chegada. Doutor Amon, muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, professor, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Eu que agradeço você disponibilizar seu tempo. Eu sei que você tem uma advocacia muito movimentada e sempre tem muito o que fazer na defesa de servidores públicos, então vai ser um grande prazer ouvi-lo aqui. Amon, não sei se você ouviu a minha abertura falando dos caminhos que um profissional do direito tem pela frente quando sai da faculdade. Um desses caminhos é adotar ou prestar um concurso público para adotar uma carreira dentro do serviço público. O fato é que é possível, dentro do serviço público, você progredir de uma situação funcional para outra e melhorando a sua condição funcional. Qual que é a diferença, bom, para a gente começar a esquentar aqui as nossas turbinas entre uma promoção e uma progressão na carreira do servidor? Assim, a progressão e a promoção, professor, geralmente, principalmente aqui, por exemplo, na carreira do magistério aqui do estado do Amazonas,
ela é diferenciada em que a progressão ela se dá por merecimento e por tempo de serviço, e essa progressão, especificamente na carreira do magistério, tem a progressão que a gente chama horizontal e a progressão diagonal, né? Que a progressão horizontal é aquela por tempo de serviço, onde o professor ou pedagogo ele avança na carreira cumprido alguns requisitos, né, de tempo de serviço em efetivo exercício, e a progressão diagonal ela se dá se o professor ou o pedagogo tiver aquelas avaliações de desempenho positivas, né? Inclusive, isso aí é uma discussão aqui muito grande, porque muitos profissionais do magistério, eles não têm essa avaliação que deveria ocorrer periodicamente, né, por parte da administração pública, e, consequentemente, o servidor ele fica estagnado na carreira com relação à progressão diagonal, né? Então, o professor ou o pedagogo ele só tem aquela progressão diagonal se tiver avaliações positivas. E a administração pública que não efetua essas avaliações. E a promoção em si é aquela progressão na carreira que ocorre por titulação, né? Quando o profissional do magistério apresenta na administração pública a sua especialização, seu mestrado ou doutorado, e de acordo com cada titulação apresentada, ele ganha um aumento, né, no vencimento base. Então, basicamente, as diferenças entre promoção e progressão são essas. Bom, você deve ter, naturalmente, aí muitas causas no seu escritório envolvendo docentes. Aqui em São Paulo, eu não sei se é o caso do estado do Amazonas, mas aqui no estado de São Paulo, o caso mais crônico que se transforma para nós na maior oportunidade de negócio na defesa de professores da rede pública é a contratação temporária. Há décadas, o estado de São Paulo, em vez de abrir concursos regularmente para preenchimento do cargo de professor, são abertos processos seletivos simplificados para contratação temporária. Aí você não tem o professor estável no cargo e o temporário nunca sabe se o contrato vai ser renovado. Então gera uma incerteza muito grande, há uma irregularidade nesse uso indiscriminado da contratação temporária, porque a Constituição limita os casos de contratação temporária a situações muito pontuais de urgência do interesse público, e de modo que aqui esse é um problema muito grave. Quais são as causas mais comuns aí na sua advocacia envolvendo servidores em geral e professores especificamente? Bom, com relação a professores, a situação mais corriqueira, que eu posso dizer assim, é com relação mesmo à progressão, porque o estado aqui do Amazonas, especificamente o estado, né, o ente federativo estado, ele tem um comportamento muito omisso com relação à concessão dessas progressões, tanto a por tempo de serviço, quanto a por merecimento ou por titulação. Apesar de haver iniciativa do servidor, né, diante da administração pública, o que eles costumam responder ao servidor nos processos administrativos? Contenção de despesas, contenção de gastos, de acordo com o que dispõe a lei de responsabilidade fiscal, né? Só que quando o servidor me procura, expondo a situação, dizendo que foi requerido o pedido administrativamente, foi feita toda a tramitação correta, formal, e quando eu peço acesso ao processo administrativo, a resposta é sempre a mesma, né? Apesar do deferimento, né, acho que 90% dos casos são deferidos, porém fica suspensa a implementação, a concessão, por conta do limite prudencial de gasto previsto na lei de responsabilidade fiscal. Só que o que a gente, como o senhor já deve saber, essa mesma lei, ela prevê exceções, né, de que esses gastos eles podem ser concedidos, eles podem ser aplicados, desde que haja previsão legal, ou até mesmo que seja determinado por sentença. E que essa situação da progressão,
né, na carreira, é um caso de previsão legal. Porque tem a previsão no plano de cargos e carreiras, né, do magistério. Então, muitos servidores não sabem disso, né, e às vezes esquecem ou pensam que eu vou deixar mesmo o Estado conceder a hora que, né, a hora que convir, ou não vou mexer nisso porque eu sei que por mais que eu ganhe, eu nunca vou receber esse dinheiro, né, ou então demora muito, mas o que eu vejo muito aqui na questão do como todo de servidores é a carreira do magistério, que eu vejo que é mais do magistério e dos profissionais de saúde, com relação à progressão na carreira. Né? O Estado aqui é bem omisso na situação. É bem parecido com a realidade paulista aqui. Ó, o Leonardo Freire, advogado, parabéns, professor Maza, por abrir esse espaço para a troca de conhecimento. Quanto à doutora Amon, sou suspeito para falar, excelente profissional, competente, dedicado. Obrigado pelas suas palavras aí, Leonardo. Amon, me diga uma coisa, progressão de carreira, ela acontece automaticamente? Ou seja, mesmo que o servidor nem saiba que existem essas regras, esses benefícios, preenchidos os requisitos legais, ela vai acontecer, mesmo sem uma provocação do interessado, ou é preciso que haja um requerimento? Como que é a lei amazonense nessa matéria? Bom, aqui também vai depender do tipo de progressão. A promoção por titulação, ela primeiro deve haver uma provocação por parte do servidor, até porque ela vai depender da conclusão, né, da pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado. Então, o servidor, concluindo a sua pós-graduação, e se o curso tiver pertinência ao cargo que ele exerce, completando também, lógico, tem a questão de, por exemplo, se for especialização, tem que ter uma carga horária mínima, que aqui a lei prevê a mínima de 360 horas, a carga horária da especialização. Mestrado e doutorado, assim como a especialização tem que ser reconhecido, tem que ter reconhecimento pelo MEC CAPES, e em todos os casos tem que ter a pertinência temática. Então, o servidor, concluído a pós-graduação, ele pega os documentos, né, o seu diploma, o certificado com histórico acadêmico, leva até a administração pública, faz o requerimento formal, pedindo para que, especificamente com relação à promoção para magistério, seja concedida a promoção para especialista, mestre ou doutor. Então, com relação à promoção, tem que haver uma provocação, né, por parte do servidor. Com relação à progressão horizontal, eu entendo que ela deveria, pelo menos, né, ocorrer de forma automática, porque a lei fixa requisitos de, no mínimo, né, se não me engano, até 2021 eram 4 anos, ou 5. A partir de 2021 foi editada uma lei onde substituiu o PCCR, um dispositivo do PCCR, que previa para 5 anos e agora está 3, o interstício. Né? Então, cumprindo o interstício mínimo de 3 anos em efetivo exercício, o professor ele progredia uma referência. E não ocorre. Né? Fugindo um pouco aqui da carreira, por exemplo, profissional da saúde, recentemente eu atendi um médico veterinário, onde ele, em efetivo exercício, estava desde 2008 e em janeiro que ele progrediu. Então, estava recebendo até dezembro, até dezembro, início de carreira, né? Depois de quase 13 anos de efetivo exercício. Então, isso aí traz uma certa desvalorização, né, no servidor, desestimula a prestar o serviço público, mas eu entendo que nessa parte deveria ocorrer de forma automática. Né? A comissão ali responsável por analisar e examinar se o servidor cumpre os requisitos, analisaria para ver se ele tinha alguma falta justificada ou usufruiu de alguma licença que um período acima permitido, né, pela lei, e se ele estivesse cumprindo o requisito,
automaticamente já apareceria no contra-cheque dele, né, um vencimento maior correspondente à carreira, né, à referência que ele galgou. Então, depende muito da situação. Tem progressão que precisa da iniciativa do servidor, mas tem progressão que deveria ser de forma automática. Entendi. Você sabe que no mês de junho eu vou dar uma palestra na cidade de Goiânia. Eu vou ter o privilégio de voltar na minha querida cidade de Goiânia, onde eu estive tantas e tantas vezes profissionalmente, para falar sobre servidores públicos, benefícios concedidos a servidores, tal, e o auditório vai ser composto por pessoal que trabalha em recursos humanos no serviço público. E eu, na minha cabeça, venho elaborando uma espécie de uma teoria geral dos benefícios de servidores públicos, porque não é muito diferente de uma teoria geral de qualquer outra norma concessiva de benefícios. Então, há um fato gerador, há um período aquisitivo, há uma discussão sobre direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, prazo de fruição, se pode ser temporário, se não pode. Então, eu estou estruturando na minha cabeça e depois eu vou dar um curso sobre isso também na minha escola. A pergunta que eu te faço deve ser um dos casos mais comuns aí no seu escritório, Amon. E se o servidor preencher os requisitos legais para se beneficiar da progressão, mas ainda o Estado não concedeu o benefício? O que pode ser feito em favor dessa pessoa que está dependendo só de uma manifestação estatal para entrar na fruição da vantagem? O que você faria num caso desse? Bom, aqui é muito comum eu atender servidores em que faz a solicitação, o requerimento, né, independente do tipo de progressão, mas que ou o Estado ele é omisso em responder, ou ele responde e não concede por conta do, do limite orçamentário, né, que eles colocam assim. Então, quando eu chego para atender o servidor que se encontra nessa situação, conhecendo aqui o modo, digamos assim, modo operandi do Estado com relação a esse tipo de demanda, eu falo para o servidor, olha, eu lhe oriento a entrar com ação judicial, porque aqui dessa forma, aqui no estado do Amazonas só funciona dessa forma, só funciona desse jeito. E é o que tem funcionado, né? Assim, porque antes do servidor decidir se entra com ação ou não, eu deixo muito claro, né, os requisitos que precisam ser preenchidos, pergunto sobre documentação, pergunto sobre como é que a pessoa fez a iniciativa ali de apresentar o requerimento, se for a documentação completa, tenho acesso a tudo, eu vou, analiso e falo para a pessoa, olha, tem como pedir, e com relação a esse tipo de objeto, esse tipo de demanda, o Tribunal de Justiça daqui do Amazonas ele tem decidido assim, 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 né? Inclusive da mesma forma os tribunais superiores, né? O STJ, o STF também tem entendimento. Procuro sempre orientar dessa forma, né? Porque eu conheço aqui como é que funciona o procedimento do Estado do Amazonas, sei que eles, de certa forma, se escondem, né, por conta atrás da lei de responsabilidade fiscal, e principalmente assim com relação à atualização da remuneração aqui das classes, né? É uma reclamação muito, muito comum, muito corriqueira, que eu estou falando agora da database, mas a orientação que eu dou é sempre essa. Se a pessoa preenche os requisitos, ou depois de eu fazer toda aquela, digamos assim, anamnese, né? Então eu falo, olha, nesse caso aqui, só mesmo ação judicial. Entendi. Amon, e em relação ao pagamento retroativo, vamos supor que você provoque a via judicial e consiga uma determinação do juiz no sentido da administração conceder a promoção preenchidos os requisitos legais.
De uma certa forma, esse servidor ficou por um período tendo preenchido os requisitos e sem o benefício por conta de um atraso da administração pública. E nesse período haveria o direito ao recebimento de um acréscimo decorrente dessa progressão. Você pede o retroativo tem sido concedido, como que é essa questão por aí? Eles sempre me perguntam sobre o retroativo, né? E às vezes, principalmente os profissionais da área da saúde, que são, digamos assim, os mais afetados com relação ao retroativo. Eles passam muito tempo sem receber as progressões na carreira, né? Como eu dei exemplo agora desse médico veterinário. E passam mais de 5 anos. E eu sempre falo assim, olha, em regra, né, o limite máximo para pedirmos as diferenças da sua remuneração retroativa é 5 anos o prazo. Inclusive, professor Alexandre Maza, eu vejo aqui, já vi algumas vezes, algumas jurisprudências, né, alguns acórdãos aqui do Tribunal do Amazonas, que especificamente com relação à progressão por tempo de serviço, alguns entendem que ela tem efeito retroativo desde a data em que o servidor deveria receber, ou seja, sim, ultrapassa os 5 anos. Mas com relação a, por exemplo, outros tipos de gratificações, a promoção por titulação, né, o limite é 5 anos. Tem essa diferenciação. Eu já vi aqui alguns julgados com relação a essa demanda. Mas no direito como um todo, em receber o retroativo, aqui é unânime, né? É unânime. O entendimento é bem consolidado. O servidor tem sim em receber o retroativo, né? Como em regra, até o limite máximo de 5 anos. Então ele recebe não só a diferença em si, como também recebe aquele valor atualizado, né? Com a correção monetária, tem que ser aplicado um índice correto. Isso tudo é determinado na própria sentença, na própria decisão judicial, inclusive com juros. Os juros é uma questão um pouco mais diferente, mas o valor em si ele não fica defasado, né? Ele tem aquela atualização para que o servidor receba ali o que deveria ter recebido, né, desde quando começou a preencher o requisito. E é muito justo, né, que ele receba esse retroativo, diga-se de passagem. E eu ouso dizer aqui que nós temos que pedir para além dos 5 anos também. Se a gente vai conseguir ou não depende apenas de nós. Mas esse pedido, ultrapassando mesmo o prazo prescricional de 5 anos, ele é interessante porque o não a gente já tem, como se costuma dizer, né? E de repente, no alto interesse do cliente, a gente até consegue receber para além dos 5 anos. E como que, num caso desse de condenação ao retroativo, Amon, como que é feito esse pagamento? O Estado tem honrado com esses compromissos? E como que se dá o procedimento para pagamento desses valores retroativos? Bom, aqui no estado do Amazonas, tem uma portaria do Tribunal de Justiça do Amazonas em que faz essa especificação, né, a depender do ente devedor, mas com relação ao estado do Amazonas, se for condenado em pagar retroativo, ele tem cumprido. Isso aí é inegável, né? Se for abaixo de 20 salários mínimos, né, 20 salários mínimos, que a gente sabe que tem aqueles procedimentos com relação a requisição de pequeno valor, precatório. Então, se for aqui, o teto é 20 salários mínimos para a modalidade de RPV, requisição de pequeno valor. Sendo nessa modalidade, o juiz determina o pagamento em 60 dias corridos. E o Estado ele cumpre, né? Muitas das vezes até em um mês. Menos dentro do mês ele tem cumprido com o pagamento, já apresenta o comprovante nos autos e aguardando somente a tramitação as tramitações de praxe. Se o valor ultrapassar
né, essa alíquota, digamos assim, de 20 salários mínimos, a modalidade de pagamento ela vai para precatório, então já é um pouco mais demorado, porque o credor entra na fila para recebimento, né, diferencia ali algumas questões na modalidade de pagamento, se o crédito, né, a receber tem natureza alimentar, nesses casos de servidores públicos, a, a natureza do crédito é alimentar, porque se trata de remuneração, então, querendo ou não, entra ali na fila tem uma certa prioridade, mas o que eu vejo é que o Estado sempre paga. Paga porque é aquilo que eu também falo para os clientes quando eles me perguntam com relação a essa situação, eu falo, olha, o Estado tem que pagar, senão ele sofre sanções, né? E as sanções são piores do que ele pagar o crédito em si, né? Pode sofrer bloqueio nas contas, né? E pode vir a pagar multa se o juiz estipular ali na decisão, né? Então, além do retroativo, como já tratamos aqui, ser devido, né? O Estado vem cumprindo com o pagamento, independente da modalidade, seja RPV, seja precatório, apesar de demorar mais um pouco, mas cumpre com o pagamento. Então, é uma, é uma demanda, professor, que eu costumo dizer para os meus clientes, é uma demanda segura, né? A gente não tem aquela dificuldade em, por exemplo, uma das vantagens que o senhor cita no seu curso de advogando para servidores é que o Estado não pode se esconder no eventual processo de execução, né? Então, chegando à fase de execução, sabemos onde o Estado está, sabemos que ali a medida vai ser eficiente, então o nosso cliente vai receber. É muito difícil fazer esse cálculo, mas essa média, então, amazonense de 20 salários, esse limite, né, não a média de 20 salários, abaixo dos quais a condenação vai para a OPV e acima dos quais vai para precatório, esse valor me parece a média nacional, pelo menos para estados. Ainda que haja uma prática reiterada e lamentável, que mais uma vez liderada pelo Estado de São Paulo, de aprovar seguidas leis que reduzem o teto da OPV. Então, de 20 cai para 15, de 15 cai para 10, de 10 diminui mais ainda. Essa é uma conduta criminosa que fere abertamente o direito dos credores contra a fazenda pública, mas ela vem se repetindo, essa prática cada vez mais, infelizmente. Amon, estouramos o nosso prazo aqui, a conversa foi muito prazerosa, poderia ficar batendo esse papo com você aqui, porque defender servidores públicos é um grande privilégio na advocacia, pela sensação de estar fazendo uma coisa boa para o cliente, uma coisa que vai alterar o padrão de vida dele, é muito legal, é um ramo muito aquecido, um nicho muito aquecido da advocacia, e sempre falar do direito dos servidores é algo que me traz muito prazer, especialmente porque minha família está cheia de servidores públicos e eu entendo quais são as mazelas que o serviço público tem, quais as teses mais importantes e tudo que envolve esse nicho, que é um nicho tão financeiramente bom. Obrigado, Amon. Agradeço a sua presença. Obrigado mais uma vez por disponibilizar o seu tempo e nos veremos aí numa próxima oportunidade. Abraço, meu Eu que amigo. agradeço, Muito obrigado. professor. Muito obrigado. Ô, Amon, qual que é seu perfil no Instagram? Para quem quiser te seguir, para alguma parceria, para entrar em contato para tirar dúvidas. amoncosta.adv. Eu vou até colocar aqui no chat, né? Então tá fácil, gente. Para quem nos ouve num podcast também, que não tem acesso, o perfil dele no Instagram é @amon, Amon termina com N de navio, amoncosta.adv. Então, qualquer dúvida que você tiver, proposta de parceria, precisar de alguma coisa, ele está à disposição. Valeu, gente. Esse foi mais um episódio do programa e podcast Advogando para Servidores. Nos veremos na próxima oportunidade.
Tá bom? Até mais. A todos. Tchau.